Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com todos vocês nessa nossa gravação de mais um episódio do nosso querido podcast, onde nós temos hoje um convidado super especial. E antes de eu falar sobre o nosso convidado, você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para que você possa acompanhar todo o conteúdo que nós oferecemos a todos vocês. E também recomendo a você entrar lá no nosso site para adquirir a nossa autobiografia, Tudo ou Nada para a Liberdade, onde eu conto a minha história desde criança, como é que nós fizemos a nossa carreira, construímos a nossa carreira, www.wiltonmingotti.com. Você pode adquirir o seu exemplar e vai chegar na sua casa autografado. E hoje é um dia que eu estou muito feliz em poder gravar mais esse episódio, uma pessoa ilustre, a qual desde que eu era muito novinho acompanhava ela na televisão e talvez eu não imaginava que hoje estaria aqui diante dela para a gente conhecer um pouco mais da história. Estou falando dele, piloto, empresário, apresentador, foi campeão da Stock Car, Carlos Cunha. Tenho certeza que muitos de vocês vão lembrar dele. A gente vai fazer um bate-papo bem gostoso falando um pouquinho da história dele. Vamos lá então? Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado por você estar aqui conosco, Carlos. Prazer é todo meu. Obrigado a todos vocês que vão curtir aqui o nosso bate-papo, né? Vamos contar um pouquinho da história. Você já me contou ali nos bastidores ali o que aconteceu, que você ficava assistindo domingo no Gugu, né? É isso aí, eu tenho certeza que muita gente vai lembrar disso. É verdade, era ao vivo, aquele programa era legal, porque tudo ao vivo, né? Então não podia errar, você imagina você fazendo manobra de carro sem poder errar. Sim. E era muito legal. E teve muitos picos de audiência ali que a gente vai contar aqui no nosso bate-papo. Que legal. Vamos lá. Só que antes de chegar lá, você teve uma infância que talvez não foi tão privilegiada, uma infância um pouco mais de dificuldade. Onde é que você nasceu? Como é que foi essa infância? O que aconteceu? Eu nasci em Novo Horizonte, uma cidade Novo Horizonte? perto que legal. de São José do Rio Já Preto. conheci lá. Você conheceu? Já, cidadezinha opa. bem pequena. Novo Horizonte tem o rio lá, o Tietê, né? Tietê, que tem as praias lá, legal. né? A região Urupês, Novo Horizonte, Salles, tudo ali. E meu pai, a família, minha mãe era São Paulo e meu pai de lá, né? Meu pai tinha plantação de café e tinha uma fazenda lá e cuidava dessas coisas. Era um agricultor, né? Tá. E ele morreu com 45 anos. Caramba. Eu tinha 7 anos de idade. E ele teve um infarto. Naquela época não tinha muito o que fazer e acabou morrendo. Minha mãe ficou com 5 filhos. Sozinha, minha mãe era dona de casa e criava filhos, não sabia fazer mais nada. E aí veio para São Paulo, que estava aqui a mãe dela, os irmãos e tal, e a gente veio cair em São Paulo de paraquedas aqui, do nada, né? Tentar a vida em São Paulo. E aí, imagina, a vida foi Caramba. difícil, né? Foi uma infância muito difícil, mas graças a Deus a minha mãe honrava muito e dava muitos exemplos bons pra gente, né? Que legal. Ela tinha sempre uma coisa que eu aprendi, né? E fica até para você, às vezes você tá querendo ensinar o teu filho, ó, legal essa dica, hein? Então vai para você aí a dica. Ela sempre falava: olha, filho, faz aquilo que tá dando certo para a pessoa. Observa, tá dando certo, o que ele faz? Né? Legal. Pô, agora não tá dando certo, olha lá, vê o que ele faz que não tá dando certo. Então faz o que quem tá dando certo faz. Esse era um conselho que ela dava muito. Eu coloquei muito isso na minha cabeça. Eu falo isso para os meus filhos também, muito. E aí você chegou em São Paulo com 7 anos, então? 7 anos. Legal. E aí segui o conselho dela, vou fazer o que tá dando certo. E qual era o meu dom? Era carro, eu tinha muita facilidade, né? Eu ia te perguntar, como foi essa primeira aproximação com o carro? Como que você teve isso? O primeiro carro que eu guiei foi um Chevrolet 54. Isso foi logo que eu cheguei aqui em São Paulo, era de um tio meu, e a gente estava numa chácara aí para o lado de Santo André, algum lugar ali. Tá. E o carro estava embaixo da árvore, e eu sabia que eu ia dirigir, aí eles foram dormir, todo mundo dormia, e eu fui andar com o carro dele na chácara lá, e passei bastante, depois voltei, parei no mesmo lugar, e ninguém ficou sabendo. Caramba, quantos anos isso? Uns 7 anos. 7 anos? 8 anos no máximo, né? Caramba. Então, eu tinha muita facilidade. Depois todo mundo descobriu, né? Claro. Acabaram descobrindo que eu tinha andado realmente, e aí esse meu tio falou, então guia aí para eu ver. Aí, cara, você guia melhor que eu. E aí eu comecei a andar, comecei a dirigir tudo que tinha na frente. Olha. Aí, para ficar perto do carro, em Santo André tinha um lava rápido. Tá. E eles contratavam meninos para lavar o carro. Olha que legal. Eu falei, pô, é aí que eu vou, cara. Aí fui.
E aí comecei ali a lavar carro, só que ele não tinha acesso a dirigir. Tá. Fiz amizade com o dono, chamava Seu Álvaro, eu lembro o nome do cara. Legal. E o cara bem grande, eu pequenininho, né? Eu falava, poxa, eu dirijo bem. Ele falava, mas como dirige? Você nem alcança, não? Eu falava, não, eu dirijo bem. Aí tinha um cara que tinha 5, 6 Impalas, Tá. né? E era automático. E para lavar embaixo o carro, passava o esguiche por baixo. Tá. E os caras, os manobristas ali que faziam a manobra, deixavam o carro morrer. E morria, entrava água no distribuidor, aí tinha que secar e tal. Eu falava, não. Aí eu falei, eu vou passar esse carro aí e não vou deixar morrer. Ah, duvido, passa. Era tão simples, né? Claro. Me veio na cabeça, eu boto o pé esquerdo no freio, fico acelerando, né? Mantenho o carro num giro alto, o carro não vai morrer. Claro. E passo na velocidade que eu quiser, paro em cima tal, só mantenho freando e acelerando. E eles não sabiam como fazia isso. Então ali eu descobri a mina de ouro para os caras e passei. O cara falou assim, genial. Aí acabei virando o manobrista oficial do estacionamento e tal. E aí o negócio foi acontecendo e tal, e com 16 anos de idade, eu tinha já mexia bastante com o carro, já estava fazendo as manobras, e eu tinha uma grana e tinha um lava-rápido em Santo Amaro. O cara queria vender, eu comprei com 16 anos, foi meu primeiro negócio, foi um lava-rápido. Eu fiquei sócio do cara, assumi metade do lava-rápido. E para mim foi um prazer enorme, né? O jovem ainda, já virei proprietário de um lava-rápido. Então, e já mostra desde cedo esse espírito mais empreendedor, né? Logo com 16 anos ali, já empreendendo. Que legal isso, viu? Eu sempre imaginei isso. Aí eu comecei para o lado do empreendedorismo. Aí eu comecei fazendo shows, né? Eu ainda treinando em Duas Rodas e junto com o Esteves, que já tinha um negócio de alguns patrocinadores. Então eu comecei, e aí eu comecei a vender um negócio melhor para ele. E tudo isso eu tinha tudo isso antes dos 18. E aí eu comecei a vender um negócio melhor para ele. Aí eu comecei a ganhar uma comissão maior no negócio, né? Que legal. E aí a gente conseguiu o primeiro contrato que foi profissional na minha vida, foi em 72, 71 para 72, com o Dodinho. Lançamento do Dodginho aqui no Brasil, Chrysler. Tinha o Dart, o Dodge Dart. Dodge Dart. Aí lançaram o Dodginho. E aí a gente conseguiu. Foi o primeiro macacão que eu me lembro até hoje que eu vesti, profissional, que tinha a marca da Chrysler. Ah, que orgulho, cara. Era um macacão branco. Vestia, falava, nossa, cara, cheguei. Que legal. E aí fiquei com ele, acho que um ano e pouco. Levantei o negócio dele, deixei... Ficou super bom, né? Um negócio de shows dele. E aí apareceu a oportunidade de ir para a Chevrolet com o Euclides Pinheiro. A GM lançou o Chevette em 73. Lembra do Chevette? Sim. Né? Que era o... Tubarãozinho. Era o carro, né, cara? Era o carro que todo mundo queria. Eu acho que o que chamava a atenção no Chevette de muita gente era a tração traseira. O pessoal gosta disso, então eu acho que era aí que era o glamour da coisa. Mas o jeitinho do carro, sim, né? Sim, ele era aconchegante. E aí eu fui para a GM com o Euclides Pinheiro. E aí tava maravilhoso, tudo perfeito. A gente fez o primeiro GP aqui no Brasil de Fórmula 1, né, em 70. Mas era para apresentações, não para corrida, né? Show, não. Show mesmo. A gente fez a Fórmula 1 aqui com o Euclides Pinheiro. Aí lançaram o GP. Depois 75 GP1, depois 76 2, e usando a Fórmula 1, né? Então imagina, e depende de um lavador de carro, eu estava pilotando um carro num evento da Fórmula 1, cara. Era muito pra cabeça, né? Era muito. E eu acho que não só financeiramente, mas de realização, né? De realização. Porque, pelo que você me consta, desde o início gosta muito. E quando você vai vencendo essas etapas, vai trazendo a satisfação. Vai trazendo. Aí tava tudo beleza, tudo ótimo, maravilhoso, mas eu queria mais, né? Não para, né? O cara que é empreendedor, ele enlouquece, né? Ele fica pensando, não, o que eu faço mais aqui? Onde eu vou buscar mais coisas? É verdade. E aí eu parti para uma aventura
na Venezuela. Caramba. É, uma aventura na Venezuela, um contrato, eu deixei toda essa minha estabilidade que eu estava aqui, bem... Pô, eu já andava naquela época de Camaro, Oldsmobile. Caramba. Tinha um Oldsmobile e um Camaro. Então, imagina, meu. Né? Sim. Meu Camaro tinha uma televisãozinha que você ligava no painel. Tinha um aparelho de telefone que era rádio PX, Sim, lembra do sim, PX? lembro. Eu falava como se fosse um telefone. Imagina, que legal, pô. Era nitidez pura, né? É coisa da época. O empreendedor é isso. Você tá bem, mas não tá bom. Eu fui para essa frase aventura, é boa, você tá bem, mas não tá bom. Com um gringo, um uruguaio, a gente foi para fazer um evento na Venezuela e arrebentar de ganhar dinheiro. E chegou lá, acabou não dando certo numa manobra que ele quis fazer e acabou complicando a nossa situação num programa de televisão ao vivo e tal. E a gente meio que voltou de lá a zero, cara. Zero, perdi tudo. E então houve um incidente ao vivo. É, ao vivo. Era um programa de um apresentador, meio tipo Silvio. Ele tinha umas 8 horas de programa numa TV Caracas. Tá. E era no Parque do Los Caobos, lá na Venezuela. E ao vivo, e o carro, eu que ia fazer o voo, mas ele quis fazer na hora. E como estava ao vivo, não tinha como discutir com ele. Falar, não, cara, você não está preparado ainda. Eu estava ensinando ele. Tá. E ele acabou fazendo e passou a rampa e quebrou o carro. E aí o contrato voou tudo, né? E a gente acabou. E foi a primeira vez que eu quebrei. Caramba, não foi só essa, já quebrei outras vezes. Essa foi a primeira vez que você quebrou financeiramente. Quebrou o carro e quebrou eu financeiramente. Quantos anos você tinha, Carlos? 23, aí, uns 23 anos, deve ter sido 76, 77, eu sou de 54, então 23, 22, 23 anos. Aí voltou pro Brasil. Voltei naquela época, era assim, né? Não tinha voo direto Caracas para cá, era Miami, Rio de Janeiro, Ponte Aérea de São Paulo. Caramba. Eu desci no aeroporto de Congonhas e falei, e agora? Sem nada, eu tinha vendido tudo que eu tinha aqui para ir para lá, para garantir o contrato lá, né? Esta é a vida sua também de empreendedor, não é? Com certeza. Assim que acontece. Arrisca tudo, perde, mas desci, de repente deu um estalo numa ideia e pá, falei, nossa, eu fiz um roteiro com o pessoal de São Sebastião do Paraíso, né? Fizemos um roteiro de shows e eles gostavam muito, mas eles tinham uma fábrica de piano e órgão, sabe aqueles órgãos de tubo? Sei. Que tem nas igrejas, eles produziam aquilo, era Lucas e Rafael. E aí eles gostavam, eles eram o meu fã, eles queriam que eu ensinasse eles. Eu falei, a oportunidade eu vou ensinar os caras. A pilotar, fazer manobra, ensinei ele a fazer cavalo de pau. Fui ensinar o Lucas, que gostava muito para andar em 2 rodas, e aí, ó, você passa, dá uma puxadinha, não faz... Aí ele quis, foi afoito no negócio, deu uma puxada demais, capotou. Aí não quis mais, falou, não vou mais, eu tô fora. Era de Opala. Ficou os 4 rodas para cima do Opala, aí ele tirei, ele não machucou, né? Mas não ficou com medo, aí não fez mais. Mas os cavalos de pau ele fazia e tal. Aí fizemos um roteiro, olha só a loucura. Eu falei, é aqui que eu vou, Belém, Brasília, de Anápolis até Belém. Gurupi, Imperatriz, todas aquelas cidades da Belém, Brasília. A gente foi programando e fazendo show ali. Cara, ganhei dinheiro de todo lado. Caramba. Pegava os patrocínios na cidade. Sim. Quando chegou em Belém, a gente tinha feito 22 shows, né? Praticamente assim, quase que, sei lá, em 40 dias, 60 dias, a gente fez 22 shows, ganhamos. Pronto, voltou tudo ao normal. Aí voltei para São Paulo. A base nossa era em São Sebastião do Paraíso. Então, Venezuela, Paraíso, Pará. Aí voltei. E aí voltei com uma ideia. Eu falei, nossa, agora eu vou explodir. Agora eu fecho. Porque pra você fechar um contrato com uma montadora, como é meu caso, eu tenho... fiquei praticamente 40 anos de contrato com a GM. Acho que é o maior contrato da história de patrocínio de uma montadora com alguém. É porque na época da televisão que a gente se recorda, era muito isso da GM mesmo, né?
Só que pra você chegar a ter um contrato e a confiança de uma montadora não é fácil, não. Às vezes você aí que é fornecedor da GM, você sabe que para fornecer uma peça para a GM é difícil. Sim. Agora, para a GM ter alguém falando da marca dela, você imagina o que você tem que provar, né? Claro. O presidente da GM, eles sempre me viram com bons olhos, como o marketing da GM. O André Bier, que você deve ter conhecido, que foi o vice-presidente da GM, o cara que realmente mandava na GM era o André Bier. Os presidentes eram americanos, né? Porque tinha que ser, mas o André Bier é um cara que... O André foi... A história do automóvel no Brasil tem muito a ver com o André Bier, né? E o André achava o meu trabalho, sempre achou, né? Assim, coisa fantástica. E só tenho muito a agradecer a ele, através da família, porque ele já morreu, né? Mas... E aí, o André falou, ó, você precisa arrumar... Porque tinha que fechar com Detroit o contrato. Para eu fechar esse contrato que você quer, cara, você tem que arrumar algo que... Aí, pá, vamos pensar, né? E esse negócio do show... Eu nunca quero ser melhor que ninguém, né? Eu procuro não falar as coisas muito, trazer para mim, porque dá a impressão que você é melhor que os outros. Um pouco de... você está falando de si, é difícil, disso, né? Sabe? Falar de você mesmo, né? Claro. Mas tudo que tem hoje, né, em duas rodas, e tudo que tem nesse formato que existe hoje, que tem o pessoal no Beto Carreiro, tem o pessoal lá na Disney que faz. Sim. E os árabes, né? Até a gente postou um vídeo dos árabes hoje, bombou já lá no Instagram, né? Tudo isso fui eu que criei, né? Sim. Não tem como eu dizer isso sem falar que fui eu, porque fui eu que criei andar em duas rodas, em velocidade, bater recorde. E até ia te perguntar, como é que surgiu isso ali no começo, quando você começou o show? Da onde que veio essa ideia de andar em duas rodas, pular, fazer isso? Surgiu de alguém te falando? Você pensou nisso? Ou por que você pensou nisso? Então, as duas rodas, ela surgiu de um francês, Jean Sunny, que era dois franceses que começaram a fazer lá na França, esse show de Cinca. E eles estiveram no Brasil, antes dos anos 70. Foi daí que surgiu, o pioneiro foi o Euclides Pinheiro, que o Euclides já era piloto de carro e já era piloto de avião. Eu era menino ainda, eu só sonhava com isso. Legal. Né? E daí veio os treinos, querer fazer isso. Então você viu primeiro a imagem, gostou e falou, pô, eu quero fazer isso. Isso que eu vou. Legal. É para esse campo que eu vou, né? Até então eu queria ir para as corridas, mas quando eu vi, eu falei, não, eu quero ir para esse... Porque aqui eu vou ter liberdade para criar, eu vou poder, né? As corridas é tudo muito em cima do que a CBA, do que o diretor de provas fala, muita regra. Sim. Né? E você sabe que, às vezes, o empreendedor ele não quer muita regra, ele quer fazer acontecer meio do jeito dele, né? Então, foi assim que começou tudo. E que parte do circo que passa na sua vida? Então, foi na época que eu comecei a querer fazer isso. Eu pensei, eu preciso fazer comunicação, cara. Porque eu via os caras fazendo com um locutor falando. Né? O próprio Jean Sunny, quando veio aqui, o próprio Euclides, sempre tinha alguém falando por isso. Eu falei, eu tenho que fazer esse negócio, mas eu preciso, para ser melhor que todo mundo, eu tenho que me comunicar com o público. Então eu preciso aprender a me comunicar com o público. E foi aí que tinha esse circo do Chiquinho, que era irmão do Tulico e Tinoco, que era um teatro, um circo-teatro. Mas era um circo. Legal. E aí a gente fazia peças e eu aprendi a me comunicar ali, entendeu? Que legal. A comunicação veio de um treino. E depois eu passei a treinar isso sozinho, no espelho e tal e tal. E hoje, eu fiz o show a minha vida inteira. Nós desenvolvemos um microfone, primeiro era meio igual aquele do Silvio, né? Só que conseguimos fazer um trabalho aí com uma empresa que conseguiu fazer uma conexão, porque naquela época não tinha os Wi-Fi da vida, não existia celular, não tinha nada. E daí eu fazia a comunicação. Eu queria falar com o público, então esse foi o meu grande diferencial. Foi aí que eu vendi. Você falando isso, eu me lembro de assistir no domingo e lembrar que você narrava também. Eu falava com o Gugu e eu fazia você tudo, fazendo ali no carro e falando com o Gugu. Legal. Né? Foi o meu grande diferencial para vender o negócio. Claro. Que era o que eu falei para você, vender para a GM. Essa história, ela é muito legal, porque
Quem é daquela época vai lembrar. Aí eu pensei, falei, e agora, cara? Eu tenho que arrumar algo espetacular. E aí me veio sempre, ou as ideias, elas me vêm correndo, né? Quando eu estou correndo a pé, começa a suar, né? Eu falo que depois de 2 horas de caminhada ou corrida, você vai ter ideias, pode ter certeza. Isso é boa. Pode levantar, Isso cara. É boa. Sai hoje e fala, ó, eu vou sair agora, né? E vou correr. Daqui 2 horas você vai ver que vai aparecer, se você está com um problema, não consegue resolver, vai aparecer uma ideia na tua cabeça. É impressionante isso. E fora que vai fazer bem para a saúde, né? Já correu 2 horas, já andou 2 horas. Faz. Mas tem que ser um período longo. Tá. Porque você vai correndo, né? A endorfina, vai vindo aquela sensação boa e você começa a pensar na ideia, pensar na ideia. Boa. Aí me veio, eu falei, nossa, matamos aqui, cara. E aí eu fui, liguei para os caras da Globo, era Johnny Savala. Eita. O diretor da Globo e Fúvio. Eram os dois que mandavam na Globo. Lá na Praça Marechal Deodoro, o Silvio fazia o programa lá, inclusive. Cheguei lá com a ideia para os caras falaram, fazemos amanhã isso. Nossa, isso vai bombar. Fantástico. Pá. Aí fui e vendi. Aí, então, deixa eu resolver primeiro com o patrocinador. Aí fui para a GM, cheguei para o André e falei, ó, tem isso aqui, nós vamos fazer no Fantástico. Os caras vão jogar pro ar, isso aqui vai arrebentar a audiência. E era lançamento do Chevette SR. O cara falou, putz, isso encaixa com o carro direitinho. Chamou os caras de marketing dele, tudo passado. E era para fazer uma apresentação, para sair no Fantástico. Cunha tem isso. Os caras, nossa, isso é loucura, cara. Vamos lançar o carro com essa ideia, pá. E boom, fechado com o Fantástico. Aí fechamos a Avenida Goiás, em São Caetano. Né? E o tema era assim, o Sérgio Chapelain, que era o cara que fazia o Fantástico, ele falava assim, você vai ver a troca de um pneu com o carro andando sem o uso de macaco. É fantástico. Domingo, às 8 da noite. Que legal. Cara, arrebentou a chamada no Fantástico. Que legal. E aí, o que nós fizemos? Fechamos a Goiás com um público mais ou menos de 20, 30 mil pessoas, tinha na Avenida Goiás. Eu acho que essa avenida é uma avenida famosa, que vira e mexe aparece uns vídeos, acho que no Instagram, mostrando como era em 80 tal, que a galera ia pra lá, em frente à né? GM, nesse local. Tá. Um público fascinante, ao vivo, e o Fantástico, e aí o espaço era pequeno, cara, né? E aí vamos nós gravar pro Fantástico. Era aqueles câmeras grandonas, né? Que os caras tinham um peso com guindaste aqui para o cara ficar do alto, né? Não tinha drone, não tinha nada disso, né? E fizemos, cara, ficou espetacular. E muito emocionante, porque o caminhão de corpo de bombeiro fechando a rua no final. E o público gritando aquela loucura. E o Schmidt que fez, ele saía no Chevette, tirou o pneu, trouxe para dentro, pegou o pneu, colocou, e aí eu gritando para ele aqui, tá acabando a pista, Schmidt, tá acabando a pista, tá acabando. E quando ele entra, que ele consegue apertar, era assim, meio que quase raspou no caminhão de bombeiro. Então a sensação foi incrível, parece que foi combinado aquilo, mas não foi, aconteceu mesmo e estava ali na frente do público ao vivo. Cara, aí explodiu o Fantástico. Porque trocar o pneu do carro andando... a chamada era muito forte, né? Trocar, como você vai ver a troca de um pneu com o carro andando sem uso de macaco. Explodiu da audiência. Aí assina aqui. Onde assina? Aí assinei. E isso era feito com o carro andando em duas rodas e aí trocava do outro lado. Era essa a pegada. Exatamente. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso surgiu correndo a pé. Né? Por isso que as ideias vêm... Aí eu falei, nossa, que loucura. Aí fechamos um contrato, assinei um contrato com a GM, aí acabou o meu problema de financeiro. Aí era outra vida, aí a vida se tornou tranquila. Aí isso já era 80 e pouco, né? Ou isso já é 80 e pouco? Eu acho que 80. 79, 80, alguma coisa assim, por volta de 80, né? E aí, dali para cá, foi só alegria, né? Aí foi GM, e nunca mais a gente se separou. E fizemos praticamente todos os lançamentos da Chevrolet dali sempre com cá. Shows, com as exibições. Sempre com shows e participando também dos testes lá no campo de provas. Legal. Né, gravando muita coisa no campo de provas da GM.
Aí foi uma parceria com a engenharia, tive envolvimento Legal. com a engenharia, e tive envolvimento com o marketing e tudo, né? E a Acontecia. conexão com o programa do Gugu chega quando? Então, aí tá o Silvio, né? A gente tinha feito algumas coisas com o Silvio. Ah, é? E aí o Gugu, de repente apareceu o Gugu. E o Gugu, não só o Gugu, o Celso Portiolli também. Tá. Aí o Gugu precisava de algo diferente, né? Para colocar no programa dele de domingo à tarde. E aí ele tinha o Magrão, que era o diretor dele, Uhum. e o Magrão, pô, é o Carlos Cunha, cara. O Carlos Cunha da audiência. E aí Que o legal. Magrão me ligava e falava, né? Meu, inventa alguma coisa, inventa alguma coisa. Fala, Magrão, vou correr, amanhã eu te falo. Tá. Aí eu corria a pé, aí pintava uma ideia. O Magrão, ó, isso. Não, então, vamos fazer domingo. Domingo tal. Ó, esse domingo eu não posso. Não, tem que ser domingo. Cancela tudo que você tem, vem pra cá. E aí ele fazia exatamente Sim, assim, sim. sabe? Ele falava, ele era barbudo, passava a mão na barba e. Vamos embora. Não dava, no outro. Então tá bom, no outro. Ia no outro. E aí ia lá. O maior deles, a gente teve vários com audiência batendo Faustão, Tá. né? Aí a gente teve um que bombou demais. A gente pegou assim, tipo, acho que era 16 que tava. O Faustão tava com 52, sei lá. E a gente, quando começou, eu entrei no ar que era a Carla Pérez. Olha só. Tinha o ET e O Rodolfo. o Rodolfo. E a Carla Pérez. Tá. E ele colocou a Carla Pérez. Aí, aquela chamada minha com a Carla Pérez, quando ela veio, me veio na cabeça ali, eu falei, cara, eu vou botar ela para guiar o carro, eu vou fazer ela fazer o cavalo de pau e estacionamento. Olha. Isso veio na hora, Tá. né? A ideia era só levá-la. Tá. Falei, não, eu vou botar essa mulher para fazer esse negócio. Ela estava no auge, né? E aí vem ela, uma calça branca e tal. Eu falei, eu vou botar essa mulher para guiar o carro, cara. Veio na ideia na hora. E eu comecei a fazer. Cara, quando eu falei, Gugu, eu vou fazer a manobra, mas depois, né? E olhei lá, falei, ó, você que está assistindo, aguarda aí. Você vai ver depois, aqui, ao vivo, eu vou ensinar a Carla Pérez a fazer a manobra. Olha lá. Quando eu falei isso, cara, a audiência... E ficou todo mundo esperando Caramba. ver a Carla Pérez fazer a manobra. E a gente saiu lá de 16 e fomos para cima de 50 e o Caraca. Faustão foi lá para baixo e foi uma loucura, cara. Aí eu comecei a fazer e o que eu fazia? Eu já fazia isso no show, né? Eu sentava do lado do passageiro, aquele estacionamento rápido, que também foi uma manobra que eu criei, hoje Tá. tem um monte de gente que faz, gravado. Tá. Eu fazia ao vivo, Sim. né? Botava os Que é dois uma carros. diferença. Os dois carros e vinha e estacionava. E aí eu fazia sentado do lado do passageiro, com a perna esquerda eu botava no acelerador, pisava na embreagem, engatava, tirava o pé e ia para o acelerador. Aham. E botava o carro em neutro e fazia o cavalo de pau, puxava com essa mão virava a direção. É uma confusão que se eu contando aqui, nem eu sei como é que eu fazia, mas eu faço até hoje, né? Essa manobra. Eu falei, cara, eu vou botar ela no banco e vou fazer. Eu faço a manobra como se ela estivesse fazendo. Tá. Aí ficou... Quando eu falei isso, aí o Liminha vinha e chutava a minha canela, porque a audiência bombou. Ele falava, inventa mais alguma coisa, cara. Fica no ar, porque o negócio estava explodindo. Não, e tal. Quando eu dava uma acalmada, ele vinha, não, para, faz alguma coisa a mais e tal. Bom, foi Que enrolando legal. até chegar a hora da Carla fazer. E aí eu botei ela fez. A primeira ela não quis ir. Aí botei o Rodolfo, Tá. o menininho, o ET. Tá. Aí imagina o ET fazendo cavalo de pau estacionando o carro. Deu certo? Conseguiu? É eu que fazia, né, na Ah. verdade. Ele estava ali só sentado, né? Ah, tá. E aí veio a Carla, botei a Carla, fizemos e tal. Bom, isso ficamos não sei quantos minutos lá no ar. Que legal. Mais de 20 minutos ali, e a audiência bombando. E eu lembro aí- que tinham várias coisas, né? Tinha andar em duas rodas, tinha rampar o carro pra cair na frente, Tinha, passar lembra? numa roda de fogo. Você leva não uma tem- carreta, tem Uma vários vídeos, né? carreta. É. Isso aí também foi legal. Eu falei, cara, eu tenho uma carreta, que aquela carreta tinha 2 telões. Tá. Um dia, correndo a pé, me veio, eu falei, cara, eu vou medir a altura
eu vou fechar a carreta, né, com isopor, e vou passar por dentro dela com o carro, não vou. Cara, aí você já fica louco, né? Eu fui pra pista, falei, nossa, vou medir. E bumba. Aí foi pra televisão, aqui também explodiu, né? Porque o Carlos Cunha vai atravessar essa carreta. Por baixo, por cima, por onde? Mas a missão dele, ele tem que atravessar a carreta sem mover a carreta. Ele tem que colocar o carro aqui sem mexer na carreta. Por exemplo, esse episódio de atravessar, quando você tem uma ideia dessa, ou quando você tinha, quanto tempo de treino para que isso possa ter confiança de falar, não, a probabilidade de acertar é de 99%? Vai tempo, cara. Vai tempo. Essa da carreta, por exemplo, porque se imagina, se passa um pouco ali, pega na estrutura da exatamente. Carreta, né? Então, teve que ser... E não tinha cálculo, não tinha engenharia para calcular. Hoje, acho que dava para botar aí no inteligência artificial e fazer. Não tinha nada disso, entendeu? Tinha que ser tudo, ó, anota aqui, subiu tanto, baixou tanto e tal, e a gente ia fazendo, né, aos pouquinhos. Né? Leva tempo. E também eu acho que acontece muitos erros quando você está fazendo isso, é normal. A gente construiu uma estrutura mais ou menos parecida com a carreta, mas uma estrutura móvel, que eu bati na estrutura e desmontou a estrutura. Né? Então a gente foi construindo isso, até chegar ao ponto de falar, legal, agora vai para a carreta que vai dar certo. E aí vem o quê? Confiança. Aí você confiar naquilo que você está fazendo. Exato. Né? Você que está aí, está com um projeto, você está afim de fazer o projeto andar, confia, cara. Confia e vai lá e arrisca, porque se não arriscar também não acontece nada. Exatamente. E eu fiz no treino, aí, Magrão, tá pronto. Aí vamos para a televisão de novo, explode. Então tinha essas coisas. Que legal. E aquele carro que abre um cadete que eu também inventei. Que abria no meio? Eu lembro disso. Eu criei aquele carro. Nossa. Né? E aquele carro, tudo é correndo. Tudo foi correndo a pé. Que legal. Isso me veio. E quanto tempo ficou ali no Gugu? Porque parecia muito, eu não consigo me lembrar o tempo, mas qual foi o período? Sempre está aparecendo ali. Foram muitos anos? Muitos. Desde que ele começou até o último. O último que nós fizemos com ele, eu não me lembro o nome da atriz, mas era eu não me lembro agora o nome. E ela acabou me batendo até. Caramba. Porque eles inventaram uma história de que eu ia levar ela em algum lugar. Né? E não falaram nada para ela. Aí botaram ela num helicóptero e foram com ela. Eu tinha a concessionária Chevrolet naquela época em Sumaré. E eles foram com ela até a concessionária. Ela ia gravar um comercial de carro. Eu estava levando ela para gravar um comercial de carro. E ela ia ganhar um cachê e tal, e tal. Foi de helicóptero até lá, desceu lá na concessionária e tal. Aí tem um cartódromo em Nova Odessa. E vamos com ela. E eu botei ela no carro e fui para o cartódromo. Fui levá-la. Aí botaram botei uma coisa de motorista e tal, me disfarçaram. E lá vou eu com a moça, cara. Pena que eu não lembro o nome dela. E aí chegamos no cartódromo e eu comecei a fazer cavalo de pau, cara. Caramba. E ela começou a me bater. Aí eu passei na rampa para andar em 2 rodas. Ela grudou no meu cabelo, cara. E pá, eu derrubei o carro. Cara, foi chocante o negócio. Ela ficou... Aí ela perdeu a cabeça. Aí o pessoal da produção veio para acalmar. Ela começou a bater em todo mundo. Ela pirou a mulher mesmo. Ela assustou de verdade, cara. Foi um negócio... E é isso que eles queriam. Que era isso que dava audiência. Claro, confusão. Era confusão. E ele tinha, naquela época, já era o programa, era no estúdio que ele tinha lá no Alphaville. Ele tinha um estúdio grande e já fazia e entregava o programa para a Record. Foi no final já isso. E aí até eu falo, foi uma conversa que eu tive com ele, que eu fui para participar do programa à noite, acho que era à noite, não sei o quê. E eu fui à noite para participar ao vivo do programa e contar a história e falar isso aí e tal, encontrar com a moça né, e ela me abraçou lá e tal. E eu cheguei um pouco mais cedo, eu gosto de chegar cedo, eu sou meio britânico, você viu aqui? Eu cheguei meia hora, sempre meia hora adiantado. E o Gugu estava no camarim e entrei lá para conversar com ele, parece que era incrível, foi a última vez que a gente se falou. É mesmo? E a gente começou a falar de coisas que a gente fez juntos, né? Do sucesso que foi e tal. E ele contando e falando, sabe, como se fosse assim, né? É a última vez que a gente vai se falar. Caramba. Porque
Aí falamos, demos risada, lembramos, aí eu falei, pô, estamos velhos já. Ele falou, mas estamos bem, estamos com saúde, e vamos viver muito, cara, e vamos fazer muita coisa ainda, e pá. E eu fiquei com isso na cabeça, porque logo depois ele acabou tendo um acidente lá. Eu ia te perguntar, isso foi quanto tempo antes? Eu acho que, sei lá, 15 dias. Ah, né? Então foi bem próximo. Muito recente, sabe? Logo depois ele morreu, sabe? Depois dessa conversa. Então, ficou, para mim, marcou bastante, porque, sabe, como se a gente... Era difícil a gente ter uma conversa como a gente teve sem falar de nada de trabalho. Foi uma coisa de amigo mesmo, legal, né? De tempo de convivência juntos, né? Eu vendia os carros para ele usar, entendeu? Ele sempre comprava os carros comigo, né? Ele tinha uma Trailblazer que ele usava, legal, entendeu? Então ele comprava os carros comigo, a gente fazia negócio e tal, mas aquela conversa ali foi meio assim, né? A coisa, tem umas coisas que marcam, né? Você lembrar do Ayrton, claro, com a mão na asa do carro, olhando pro carro, né? Sim. A impressão que ele falando, tô indo embora. É uma outra pessoa, você teve contato, Carlos, com ele? Ayrton? Com o Ayrton algumas vezes? Bastante com ele, mais com o pai dele, o seu Milton, muito mais. A gente se dava muito bem, eu com o seu Milton, tive uma convivência boa, né? O Ayrton, eu conheci o Ayrton, ele já era famoso, né? Então, o Ayrton era... Mas tem um episódio que a gente foi para Portugal, eu e o pai dele, o seu Milton, e no final lá, quem foi buscar o pai no aeroporto foi o Ayrton. É mesmo? Você viu o respeito. Que legal. Ele tinha um respeito pelo pai que era bacana, impressionante. E o pai dele falava dele assim com um orgulho tão grande, né? Era uma amizade. O choque que esse homem levou é algo que, né, quem perdeu um filho sabe. Claro. Mas, nossa, não foi fácil para esse cara. E ele viveu até, acho que 2 anos atrás que o seu Milton morreu, né? Caramba. Então, ele viveu forte, era um cara muito forte, né? Que legal. Mas a perda do filho para ele foi dolorosa, né? Porque era o ídolo dele também, né? De todo mundo, né? Não só dele, o Brasil inteiro, Japão, inteiro, todo mundo China, gostava. Coreia, todo mundo, né? O Ayrton era uma celebridade. E me fala uma coisa, você inteiro. foi campeão da Stock Car também. Eu fui 98, né? Foi o único ano que eu corri direito. Eu ia te perguntar, como foi a tua chegada na corrida, né? Como é que você já vinha correndo ou não? Como foi essa proximidade? E depois você parou, então você não deu sequência. E o que te fez atrair, depois parar? A história é muito longa, é louca, mas é uma história que o pessoal vai gostar muito. Foi outra quebrada que eu tive. Ah, só que dessa vez eu quebrei o crânio. Caramba. Eu fraturei o crânio. E dentro de tantos acidentes que eu já tive, e saí sem sequela nenhuma. Esse me deixou com sequela. E o que aconteceu? Eu fiquei 15 dias no Einstein, saí de lá de cadeira de rodas e eu não andava. Eu tive uma fratura de rochedo. E esse acidente foi do quê? Então, aí que é a história, né? Eu tive de carro vários, capotei Stock Car, senti que tinha morrido. Achei... Esse do Stock Car foi muito louco. Eu tinha certeza. Eu capotei muitas vezes e acabei parando em cima do muro do lago. O carro quebrou o cardan e quebrou o aeroclipse. E eu fiquei sem nada. E eu capotei e parei em cima do muro do lago. E eu tinha aquele filme O Gosto, né? Sim. E eu falei, pô... Ficou balançando o carro, eu falei, morri, cara, fui embora. Eu falei, tô subindo, cara, tô virando anjo, tô indo, pá. E balançava, isso era treino, né? Ou era corrida? Hã? Era treino ou era corrida? Um treino. Era um treino? Era um treino que era pro Wilson fazendo, treinando, e o Wilson teve que viajar, e eu fui testar o carro no lugar dele. Caramba. Eu fui fazer um teste com o carro, não tava nem correndo. E aconteceu isso, quebrou o cardan, ficou sem freio, não. E aí, balançando, mas a sensação da morte é um negócio doido mesmo, porque ela vem mesmo, cara. Eu já vi ela algumas vezes. Agora vai. E aí eu tô subindo assim, e a morte falando, então, vambora, tô te levando. Eu falo, caralho, eu tô balançando aqui, caramba, que legal, tô morrendo, mas parece que tô num bercinho e tal. E aí vem uma voz gritando, ô Cunha, como é que você tá? Aí era o Jardim. O Jardim, que piloto hoje de Fórmula Truck, na época pilotava Stock Car, e o Jardim que estava... Eu falei, o Jardim morreu, então acho que eu bati com ele, porque morreu também.
E estamos indo os Vamos dois subir pro além, junto. né? Estamos indo embora. Bom, aí veio o socorro, me tirou tal, metade do motor caiu dentro do lago. Caramba. Enfim, nenhuma sequela, absolutamente nada. Eu já tinha capotado também o Chevette para bater um recorde de velocidade, que a sensação da morte também foi nítida, que estourou o tanque, me lavou de combustível, estava um final de tarde, as fagulhas vinham e apagavam no macacão. Falei, nossa, dessa vez vou morrer queimado. Pô, agora, nossa, é uma loucura. A sensação da morte é terrível, né? E esse acidente que me deixou sequela foi no show do Michael Jackson. É mesmo? 18 de outubro de 1993, cara, você acredita? Caraca. Eu cheguei de uma viagem que eu estava fazendo de roteiros no Nordeste. Eu tinha feito 28 shows direto. E eu, normalmente, quando eu voltava, eu tinha um barco em Ubatuba, lá no Saco da Ribeira, e uma casa que legal. Que, ali perto das Marinas, ali no Saco da Ribeira. Então, eu sempre voltava, eu saía, quando era com bica, eu já saía e ia direto para lá. E ficava lá nesse retiro 3, 4 dias, eu corria e fazia manobra de jet ski, aqueles jet pequenininhos, aqueles 440, Aqui o Kawasaki 440, o primeiro que eu brinco que às vezes uma sarna, que isso aí sempre quebra, né? Esses antigos quebrava demais, pelo amor de Deus. Toda hora quebrava. Toda hora. Né? Mais quebrado que andava. E o meu tinha 2 carburadores. Minha mãe. Nossa, era um desespero. Então eu ia para lá, ficava lá 3, 4 dias e tal, descansava e vinha embora. E, na época, a Estela era minha mulher, e a Estela queria ir no show do Michael Jackson. Falei, legal, você me pega no aeroporto, vou chegar, estou cansado, mas a gente vai, tudo bem. Passamos em casa, almoçamos e vamos pro show do Michael Jackson. Quando chegou lá, eu falei, cara, o que eu vim fazer aqui? Aquela multidão de gente, eu falava, tudo que eu queria agora era não ver gente, eu queria estar lá, eu queria estar no mar, eu queria estar mergulhando, eu mergulhava a pinéia também, né? Legal. Na época eu ficava 5 minutos embaixo d'água. Caramba! Olhando os peixes, era muito legal, uma coisa que, nossa... Hoje ainda fico uns 2,5, com 70 anos, cara. Tá bom, hein? 2,5 é bom. Ainda brinco com os peixes lá embaixo, entendeu? Olha. E aí começou a me dar aquela coisa, sensação, por que eu vim no show, cara? Eu não tinha que ter vindo aqui, multidão. O Otávio Mesquita, na época, tinha um programa, acho que na Band, e também tinha patrocínio da Chevrolet. Ele falou, vamos fazer uma fala com você aqui e tal. Falei, legal. Aí eu levantei para ir no banheiro, né? Uma cabelo, essas coisas assim, né? Vai gravar para televisão, né? E quando eu levantei, não me senti legal. Deus sabe. Caramba. Minha pressão baixou, cara. Eu fui caminhando e eu apaguei. Quando eu apaguei, na queda, fratura de rochedo. Caramba. Aí eu perdi o labirinto desse lado. Né? Parou no labirinto. Eu escuto, né? Tudo é perfeito, só que o cérebro não recebe. Então, perdi o labirinto, fiquei com um zumbido permanente. Alô, galera do Clube do Zumbido. Eu quero fazer um trabalho ainda em cima disso. Como é que você convive com zumbido? Meu, deve ser um negócio muito terrível, muito forte. ruim. E eu vou ajudar muita gente. Como é que eu fiz? Como é que eu aprendi? Eu não sei se eu faço um curso disso, não sei ainda o que eu vou fazer. Mas eu quero ensinar você que tem zumbido, que tem uma comunidade muito grande, que tem esse problema e não consegue se libertar. O meu vai fazer 32 anos agora, 18 de outubro de 1993, aconteceu às 17 horas. Então, 18 de outubro agora, eu comemoro às 17 horas o meu aniversário de parceria de 32 anos com o Zumbido. Fez uma parceria eterna com ele. Fazer o quê? E aí, eu saí do Einstein, né? Acabou minha vida. Foi aí que eu me tornei revendedor de carro, concessionário de Chevrolet. Legal. Eu vou chegar no Stock Car, gente, porque eu estou contando para chegar onde é na pergunta que você fez no Stock Car. Como é que chegou ali na Stock Car? Como é que chegou na Stock Car? Dentro do hospital, acabou minha carreira, encerrou. Imagina, que eu estava no auge, era recorde, era tudo, tinha uma vida pela frente, com 40 anos de idade, estava, bombando, né? Claro. Imagina. Aí
acabou minha carreira. Como é que eu não ando? Eu não levantava, para você ter uma ideia, eu não levantava o pescoço. Caramba. Fazia assim, não levantava a cabeça. Isso aqui fazia assim, caía para cá assim. E aí Nossa. caía. E o zumbido. E aí, Dr. Pedro Luiz Mangabeira, que era o otoneurologista do Einstein na época, doutor, o que eu faço? Não tenho o que fazer, cara. Na caixa craniana, a gente não mexe. Se mexesse, a gente faria homens. Sim. Então, Deus não deu esse poder para a gente mexer. Ele foi muito claro comigo. Ele falou, ó, a única coisa que eu tenho que fazer com você é, você tem fé em Deus? Busca um milagre, cara. Caramba. Você acredita em você? Busca um milagre. E vai depender de você, cara. Porque a medicina, eu aqui não tenho nem remédio para te dar, não tenho nada para ser feito com você. Você está aqui só para... Eu não posso deixar você sair daqui agora. Isso é muito ruim, porque você sempre é uma pessoa muito ativa. Então, você imagina, quando você cara. acontece isso com uma pessoa que é muito ativa, muito pessoa dinâmica e tal, é um choque muito grande, que vai te passando mil coisas pela cabeça. Nossa. Como assim agora eu não consigo fazer mais nada? Né? Eu imagino que isso é terrível. E aí, dentro do hospital, eu conseguia pensar. Tá. O cérebro do empreendedor não para. Não para. Falei, cara, puxa, não vou poder mais pilotar carro. Eu preciso construir. Liguei para o André Bier. Ele ficou sabendo, foi me visitar. Né? Avisaram ele foi me ver no hospital. Aí o André chegou, falei, André, agora é a hora de você me ajudar mais uma vez. Eu não sei se o que vou voltar a fazer, se eu vou voltar a fazer show novamente. Então, eu preciso de um negócio agora ligado à Chevrolet, uma concessionária da Chevrolet. Ele falou, mas na hora, cara. Aonde você quer? Eu vou olhar onde eu posso te dar e te aviso. Aí ele veio e falou, ó, tem Sinop, no Mato Grosso, que eu posso nomear você, ou Sumaré, estado de São Paulo. Eu falei, André, é Sumaré, né? Isso deitado, que eu não levantava a cabeça. Sumaré, topo. Então tá nomeado. Assinei o contrato dentro do hospital de concessionário Chevrolet. Acho que foi o único na história da GM que assinou um contrato de concessionário Chevrolet dentro do hospital, sem levantar a cabeça. Fiz assim, contrato pronto. E aí começou a concessionária. Em Sumaré. Em dezembro nós inauguramos em Sumaré já Legal. a concessionária. E depois cresceu pra caramba. Eu cheguei a ter 8 concessionárias. É mesmo? Império de venda. Eu vendia 800 carros por mês. Era uma loucura, né? E a concessionária, você sabe que não é só venda de carro. Você vende carro, vende consórcio, vende um seguro, monte de coisa. faz revisão, vende peça, vende óleo, vende pneu, vende... É um negócio complicadíssimo para administrar, muito difícil. Eu acabei sempre administrando com gestores, porque eu fazia show, eu voltei. Então, como é que chegou no Stock Car? Bom, vão sair do Einstein, né, já com concessionária e sem andar. Eu tive que aprender a andar de novo, porque eu não tinha equilíbrio para andar. Tá. E aí me bateu um negócio, né, nesse negócio de, pô, um cara que corria 20 quilômetros, cara, como ele não consegue andar, não vou aceitar isso, cara. Eu não aceito, cara, eu vou para cima e vou fazer esse negócio virar, cara. Foi essa uma decisão que eu tomei na vida. Eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia, custe o que custar, cara. E aí, bom, mas como que eu vou fazer isso? Aí toma aquele estalo assim, eu falei, cara, eu preciso, que é o que os médicos falavam, você precisa fazer esse labirinto aqui e compensar esse. Tá. Você vai ter que aprender e buscar equilíbrio de novo, cara. Entendeu? Você vai ter que arrumar um meio de treinar esse equilíbrio. E aí deram 1000 sugestões, mas era tudo risco de você cair e se machucar. Tá. Aí deu um estalo, falei, cara, o jet ski. Na água eu posso cair quanto eu quiser. E não tem equilíbrio melhor do que aquele jetinho desse tamanho, 440, para andar em pé, de andar em pé? Pequenininho. É, pequenininho. Hoje tem os 550, 650, 750, são grandes. Aquele era desse tamanho, a porcaria, assim. Entendeu? O jet, cara, fui para o Saco da Ribeira, lá em Ubatuba, tinha essa casa, o barco e o jet. E eu cresci, eu ganhei, para você ter uma ideia, eu ganhei 8 quilos de músculo. Caraca. De ficar pendurado das
6 da manhã até escurecer naquele jet ski para tentar ficar de joelho em cima dele, pelo menos. Caramba. E isso foram dias e dias, até o dia que eu consegui ficar de joelho em cima do jet. Quando eu fiquei de joelho, eu já estava andando. A partir do momento que eu consegui, o jet me deixou de joelho, eu comecei a andar. Eu já comecei a firmar para andar. E tá. Aí comecei a fazer uma trilha a pé, que tem lá, que liga o Saco da Ribeira até a Praia do Flamengo. Tá. Só chega a pé ou de barco. Aham. É uma trilha, até recomendo, é muito lindo esse caminho ali. E eu fiz essa trilha muitas vezes, aprendendo a andar, cara. Legal. Né? Aí tem um lugar que chega que tem 900 degraus de escada para você descer. Eu não descia. Depois chegou um dia que eu consegui descer a escada, consegui subir. Bom, aí eu estava pronto. Aí já ficava em pé em cima do jet, virava de ponta cabeça, fazia manobra. Beleza, tô fechado aqui. Eu tinha um Ômega na época, aquele 3.0, tá. lembra do Ômega? 6 cilindros. Tração, Depois do Chevette, eu acho que essa era uma paixão do pessoal. Melhor carro que teve, não foi? É muito bom aquele, muito forte. E a ideia era fazer um recorde de velocidade e eu queria chegar a 180 km por hora com aquele Ômega. Tá. Cara, eu vim para Interlagos e eu tinha um esquema com Interlagos que eu podia treinar da madrugada, qualquer horário, até às 7 da manhã. Eu tinha uma oficina, fazia fundo com a pista de Interlagos e eu não precisava nem sair na rua, eu entrava direto na pista. Eu tinha a chave e podia entrar na pista sempre de madrugada, até às 7 da manhã, que a pista não estava sendo usada. E eu cheguei lá de madrugada, cara, subi de Ubatuba e vim, falei, vou andar em 2 rodas nesse carro hoje, cara, e voltei e andei. E andei em 2 rodas, falei, tô de volta, cara, vambora, não tô morto, tô vivo de novo, vou fazer tudo de novo. E foi aquela loucura, comemoração, o pessoal da equipe, pai, a GM, todo mundo, então vamos embora, vamos voltar. E aí marcamos o show, 1º de maio de 1994, na porta da GM, a volta do Carlos Cunha. Carlos Cunha volta a fazer show recuperado, prova que quando você quer, a história toda, né? Que quando você quer, você consegue, é só ir buscar, você vai vencer. Se você aí está com dificuldade, você está com um problema qualquer de enfermidade, vai depender de você a cura. Se o negócio quebrou, vai depender de você levantar. Tudo vai depender de nós. Claro, sempre. Tudo começa em nós. E aí fiz nesse dia, eu tinha um motorhome que ia para o show. Por sinal, esse é o dia da morte do Ayrton Senna? Exatamente. 1º de maio de 94. Na hora que você falou, eu falei, mas Nesse dia, caramba. Eu ligo, o meu show era às 10 horas da manhã, a hora da corrida, da largada. Eu liguei para ver a largada e o Ayrton, falei, meu Deus, morreu o Ayrton, cara. Porque você viu ali que ele não mexeu, não saiu. E aquele negócio do helicóptero para levar, foi tudo para ter continuidade do evento, porque ele não podia morrer na pista. Mas ali já morreu na hora, né? E aí eu fui fazer o meu primeiro show, mas com uma tristeza no coração, né? Da morte do Ayrton. Ficou muito marcado na minha vida, né? Isso é uma coisa que, sabe, eu estava voltando, aquela alegria, aquela coisa, mas ao mesmo tempo a gente estava perdendo um cara que era, né? O nosso herói, né? Ali no automobilismo, que foi o Ayrton, pelo tudo que ele fez. Anos ali, cara? Então, ali em 94, eu estava com 40 anos. 40 anos. Exatamente, tinha 40 anos. Né? 39 e pouquinho, quase 40 anos. Então, foi assim que aconteceu a volta. Aí, beleza, voltei a fazer o show e tal. Mas nunca me saiu esse negócio da morte do Ayrton, né? E todo 1º de maio, ao mesmo tempo que eu comemoro que foi minha volta, eu faço alguma coisa de homenagem, né, em memória ao Ayrton. Eu sempre gravo alguma coisa, sempre falo alguma coisa em memória ao Ayrton, né? E aí eu falei, bom, agora fiz tudo, voltei a fazer show, só que eu não consegui fazer esse recorde de velocidade, porque começou a atrapalhar, isso atrapalhou. Essa fratura de crânio deixou eu fazer 2 rodas, voltar a fazer tudo, mas a velocidade que eu precisava de um reflexo muito rápido, ficou impossível de fazer o que eu queria fazer 180 com Ômega. Né?
Aí eu falei, bom, agora eu já andava em algumas corridas, fazia algumas corridas antes, né? Corrida de endurance, alguma coisa, mas nunca tinha feito um campeonato. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um campeonato inteiro de Stock Car e vou experimentar, cara. Eu quero mais esse desafio. Foi meio que um desafio, sabe? Que eu queria provar para mim mesmo que eu carro tava... que era usado? Era o Ômega. Era o Ômega, né? Era. Naquela época. O Ômega e com o motor do Opala, a gente tinha 350 cavalos no motor do Opala, né? Tá. Que a gente puxava ele para 350 cavalos, com escapamento aberto, né? Até eu corri contra o processo da CBA, né? Tá. Eu burlei. Não teve jeito. Porque se eu contasse para eles, eu não podia. Você tinha que ter uma comunicação de rádio. Mas se acontece alguma coisa lá na frente, você precisa ter o rádio. Claro. Né? E eu, como só escuto desse lado, e aqui eu tenho o zumbido, e aqui não escuta nada, aqui dá um eco. E aquele barulho do estoque, eu não escutava nada que o rádio falava. Né? Então eu corria meio... Nas cegas. E o Ômega já tinha freio, que você passava para traseira, para frente, tinha que regular. E o pessoal do boxe tinha que avisar. Eu fazia tudo sozinho. Né? Eu não tinha como perguntar para ninguém, porque eu não escutava. E aí eu falei, vou ganhar esse campeonato. Eu tinha uma categoria que era a categoria A, que era dos caras mais antigos de Stock Car. E quem quisesse fazer um campeonato, que era na mesma grid, né? Mas você podia ser campeão de uma categoria que era um pouco mais leve, né? Do pessoal que estava entrando e tal. Empresários e as coisas. E aí eu fui fazer o campeonato inteiro e falei... Aí eu vi que deu certo, eu conseguia me adaptar bem ao barulho, aquela coisa toda, né? O estoque naquela época não tinha nem direção hidráulica, para você ter uma ideia. Era queixo duro. Queixo duro, ó, que maravilha. E para completar, eu fazia... A gente tinha 2 baterias naquela época de Stock Car, de meia hora, né? Então eu fazia a primeira bateria, tirava um macacão, pulava, botava outro macacão do show, fazia o show no intervalo, aí o pessoal trazia o meu carro de estoque de volta para o grid, eu tirava aquele macacão, botava um macacão do estoque, que era outro patrocinador, pulava dentro do Stock Car e fazia os caras falavam, como é que você aguenta, cara? Não é possível. Além de estar correndo, pilotando, fazia o show no intervalo e depois voltava para... Falava com o público, fazia tudo, voltava e pulava e fazia a corrida de Stock Car. E aí comecei a ganhar umas corridas e tal, falei, vou ganhar esse campeonato e tal. E o Ingo foi na A e eu fui na Light, que era essa categoria, ganhou eu e o Ingo em 98. Que então legal. Eu ganhei ainda no meio, teve um cavalo que foi para um vencedor da corrida em Interlagos, eu ganhei o cavalo também. Olha que legal. Foi meu ano de... não, e fiz mais uma que eu queria... que bicho maluco que é você fazer as coisas, né? Eu ainda fiz, naquele ano, o Rally dos Sertões. Fez? Pô, que legal. Falei, eu vou fazer Stock Car, vou fazer um Rally dos Sertões, que eu não sei como é que é, eu quero fazer uma experiência dessa no Rally dos Sertões. Então, eu fiz Stock Car, show, Rally dos Sertões e administrava, na época, 8 concessionárias. Eita, dizem uma frase assim que quando você quer uma coisa bem feita, dá para quem não tem tempo. Não dá para alguém que tem tempo que não vai fazer. Não vai. Teve uma filmagem que você mostrou recente que eu achei interessante, que acho que foi no dia anterior à quebra que você fez o recorde de andar 2 rodas, que tem o carro do jornalista na curva que bateu. E assim, eu achei aquilo assim bem interessante porque eu fiquei pensando como que isso aconteceu. Como é que alguém estava na contramão com um carro sendo que na pista e se deu para se entender o que aconteceu? Por que aconteceu aquilo? Então, coitado, ele na verdade, ele achou que estava indo embora. Mas na pista? Ele achou que era a saída. Um negócio maluco, era um jornalista daquilo. Jornalista. Ele tá na pista achando que tá indo embora. Então, ele tava com o carro, né, que ele tinha a imprensa, era da TV Manchete. E a área de imprensa ali fica dentro dos boxes ali, na parte de trás dos boxes. E, na verdade, não tem, né? Ele entrou, e aí a primeira saída que ele viu era a entrada do boxe. Maravilha. E ele saiu pelo boxe achando que estava indo, que ia pegar o túnel e que ia sair de Interlagos por ali. E lá vem ele na pista na contramão. E ali tem um pedaço
já houve acidentes. O Alonso bateu de Fórmula 1, morreu um piloto de Stock Car ali. Porque tem um ponto do café, quando você faz a junção, sobe, aí tem o café, que ela faz uma curvinha para a esquerda para você entrar para a reta. Ali é meio assim, como se você estivesse subindo e você não enxerga. Dá um ponto cego ali. É. E eu peguei eles exatamente ali. Quando eu olhei, eu falei, nossa, que você toma aquele susto. O cara... Não tem muito o que fazer. E eu tirei para a direita, eu corrigi para o lado certo, né? Que sempre você tem que sair... Para a esquerda. Acho que você tira para a esquerda. Mas eu corrigi para a direita, que ele estava do lado esquerdo. Acho que é o contrário, não é? Não. Ele tá cruzando aqui, você tira para a esquerda aqui. Pode ser. Pega aqui, acho que sim. No vídeo, pelo menos no vídeo é o que tava eu tirei, mas ele tirou para o mesmo lado. Eu puxei, ele puxou para o meu lado e chocou. Aí você vê a imagem, né, que eu desço do carro. Primeiro eu perguntei se estava tudo bem, tá beleza. E eu fico no carro, né? A posição assim que eu faço, né? Eu lembro, um pouco antes do meu pai morrer, eu tinha uns 6 anos de idade, um dia eu estava assim, pensando, ele bateu na minha mão e falou, o que você está pensando, menino? Eu falei, tô pensando aqui em umas coisas e tal. Tá. Não, é muito cedo para você pensar, deixa agora eu penso, porque vai ter um dia que você vai botar a mão assim, vai pensar muito, eu não vou estar aqui para pensar por você. Toda vez que eu fazia assim, eu lembrava dele. Caramba, é verdade. E aí eu estou ali com a mão pensando... Que era o carro que você ia usar no outro dia. No outro dia, marcado com o Guinness, tudo, 10 horas da manhã. E o outro carro, o outro cadete que surgiu? Então, aí na hora ali vem, né, de novo aquela ideia de que você aí que às vezes está indeciso, vou, não vou, faço ou não faço. Eu falei, o quê? Não me dou por vencido, cara. Vamos resolver esse problema ou com esse carro ou com outro. Amanhã eu vou bater esse recorde de fim de papo. Porque o carro que você bateu destruiu, aquele não tinha condição mais de fazer. Aí o pessoal da engenharia da GM, o Gerson Borini, Fian, Fernando Rebelato, todo mundo trabalhou a noite inteira. Eu acompanhei eles até um certo horário, depois eu fui descansar um pouco. E aí tiramos tudo daquele carro, né, que era um motor que era um pouquinho mais forte. E Santo Antônio, banco, cinto, toda a estrutura do carro, passamos por um outro, que era um vermelho. Eu vi, era um vermelho depois. E no dia seguinte eu não tinha, porque tinha, naquela época o Stock Car, tinha o Ormap, que era um treino de manhã. E eu ia fazer o recorde, estava marcado para 9, 10 horas da manhã, que era logo depois do warm-up. Então não tinha como testar o carro. Caramba. E o carro ficou pronto, era tipo 8h30 da manhã. Meio que em cima da hora. Aí entrei no carro e fui no escuro. E deu certo. E acabei chegando um pouco melhor do que o que te bateu. Eu tinha chegado no máximo a 152. Sim. E aí cheguei a 155 com esse carro. Que legal. Então, no fim, acabou até sendo melhor do que foi o outro. Né? E a diferença, na hora que você está em duas rodas, quanto maior a velocidade, mais difícil. Há uma diferença. Não. Quanto mais rápido, mais difícil. Mais difícil. Vai ficando mais difícil. Mais sensível. Mais sensível. Uma erradinha, você vai para o capotamento. Porque eu vi esses dias você estava fazendo uma ação com o pessoal de uma empresa, aí você coloca os meninos no carro, né, você e mais 3, e aí você vai na rampa e bate. Tava acho que com o Onix, se eu não me engano, um branco. Onix, um Onix. Mas ali tá mais tranquilo, tá devagar, não tá... Aí é mais tranquilo de fazer. Aí é mais tranquilo, mais devagar você tem... o carro tá mais lento, o teu reflexo também pode ser um pouco mais lento e tal. Né? Entendi. Agora, em velocidade, tudo que é velocidade é um negócio complexo, né? Claro. Velocidade é uma... Fica até uma dica aí, que eu gosto muito da dica para o pessoal economizar. Né? Hoje, todo mundo quer economizar, todo mundo buscando economizar combustível, principalmente, em poluir muito. Faz uma experiência, você vai ver. Eu vou fazer uma viagem daqui para, sei lá, de 200 quilômetros. Tá. Né? Você vai gastar um combustível enorme, andando a 140, 160, né? Vai tomar multa, vai ter um monte de problema, vai correr risco. E sabe quanto você vai ganhar em 200, 300 quilômetros aí? Se você for a 120, por exemplo, que é a velocidade da Bandeirantes, 5 minutos. Não vai ganhar nada mais que isso. Em termos de tempo, num trajeto mais distante... E a velocidade. Quanto maior a velocidade, menos vai fazer diferença o tempo. Tá. É uma dica legal para economizar combustível. É tentar andar com o pé lá em cima, na estrada, numa velocidade constante. Entendeu?
nem menos, porque se for menos também é ruim. E aí você tem que ficar, sabe, Sim. se atrapalha os outros e tal. Eu recomendo sempre isso, né? Quer economia? Economizar, parar de dar nessa fábrica. Por que existe essa fábrica de multa? Claro, Porque as pessoas permitem ser multados, claro. né? Então, Claro. se você andar na velocidade 120, vamos andar 120. Você vai ver que a viagem se torna gostosa, tranquila e vai economizar combustível pra cá. Rapaz, eu preciso tentar entrar nesse clima aí, viu? Porque eu não consigo fazer um troço desse, não, Então- devagarzinho assim. Então, cara, Eu mas... saio daqui, ó, pra você dar uma ideia, Carlos, eu saio daqui, eu pego a Bandeirantes ali, eu moro em Jundiaí. Dá 15 minutos. Daqui até lá. Então. O pessoal fala, como é que você faz em 15 minutos, cara? Eu falo, Mas se você for devagar, você vai demorar 20. Não uns muda 25, acho que dá uns 10 não minutos. muda muita coisa, É. entendeu? Só que a tua economia em tudo sim, não, é. maravilhosa. A economia. É quando você começa a fazer muito o mesmo trajeto, é difícil. Eu treinei muito para fazer isso. É. Né? Porque, imagina, para mim, para chegar a esse nível, hoje eu ando desse jeito. Anda devagar? Ando. É mesmo? Hoje eu ando desse Nossa, jeito. eu não tenho Porque paciência. não dá para tomar a quantidade de multa que você tem toma. que ficar... Não dá para sustentar essa fábrica de multa. que nós tem temos no muito Brasil. radar. Não dá. Impressionante. Eu me lembro quando eu andava aqui, né? Que eu falei lá que naquela época de 76, 77, eu já tinha Camaro. Eu tinha os Diplomata, né, os Opalão 400 ainda, né? Que a gente andava na Anhanguera a 200 km por hora e não tinha radar, não tinha multa. A velocidade era livre, você podia andar no que você Essa é quisesse. a fase boa. Né? Essa é a fase boa da coisa. Você podia fazer o que você quisesse. Aí, hoje não pode. Exato. Então, você tem que se enquadrar dentro da lei hoje e procurar fazer isso. E esse lance de economia de combustível hoje, parece que não, mas quando você soma, a conta vai lá em cima, né? Quando você soma o dia a dia e tal, e o preço que está o combustível também, né? Então... Rapaz, eu acabei de voltar agora de Fernando de Noronha e eu fiquei impressionado. R$10,99 o litro da gasolina. E eu, quando eu vi isso, eu não acredito. Lá só tem um posto de gasolina. Tem um posto só na cidade toda. Quando eu vi que tava R$10,99, eu falei, gente, R$10,99 o preço da gasolina aqui. Eu falei, sensacional. Impressionante como é caro. Não que aqui seja barato, mas há uma diferença muito grande, né? Sei lá, que tá 5, 6, enfim. Mas R$10,99 eu falei, é muita coisa. Lá tem que andar de bicicleta. Não tem que fazer. Mas lá é para pessoal... isso mesmo, é para não ter carro lá, né? É isso. Carlos, deixa eu te presentear com uma autobiografia minha, uma história que conta desde a minha infância, a minha carreira. Você gosta de ler? Muito, cara. É? Muito. Nossa, Eu já estudei tudo que você imaginar na vida. Eu quero o seu feedback depois dessa leitura. Desde criança aqui, dos meus 3, 4 anos até o dia de hoje, eu quero que você leia Tudo ou Nada para a Liberdade. Esse é o título. Nossa. Espero que você goste. É a minha história, tá tudo aí dentro. Você imagina que legal, né? Tudo ou nada para a liberdade. Tá aqui, cara. Depois você me conta o que você achou da história. Se foi boa, você fala que foi boa. Se foi ruim, você fala que foi ruim. Tenho certeza que vai ser boa, né? Porque deve trazer, o conteúdo aqui deve trazer... toda a minha trajetória, cima, né? A minha criação, depois a minha parte profissional, como é que eu cresci. É bem interessante a forma com que eu pensava das coisas. É bem legal. Muito obrigado. E me ajuda aí, então, porque a minha ideia daqui para frente é exatamente essa. Eu quero algumas coisas. Quero fazer minha história com Netflix da vida aí. Que legal. Gravar tudo isso que nós falamos aqui, colocar isso no vídeo. Né? Muito bacana. O documentário é muito legal. Quero fazer um documentário de tudo isso. Poxa. Né? Imagina. Vamos. A gente falando dessa história aí do gosto né? aí. Do gosto é engraçado, né? De subir é engraçado. E tem outras, né? Várias outras que não dá pra gente contar aqui. Não... Claro. Podemos voltar que a gente conta outras. Vamos, a gente marca outra pra você contar outra, outras histórias aí. Né? Eu quero escrever um livro. Ah, que legal. E o livro muito em cima do que eu estou vivendo no momento. Né? Tá. Que o meu momento agora é... eu quero viver. Tá. Agora, de 70, né? Eu sou de 54. Tá. Então, esse ano eu vou para 71. Quero viver até o 100. Até o 100? Top. Até o 100, ajudando as pessoas. Que legal. Sabe? A minha experiência como empreendedor, o que eu posso ajudar você, como é que eu posso somar na sua vida. Que legal. Né, para fazer a tua empresa crescer. Eu quero ajudar na saúde, que eu acho o meu principal foco agora. Tá. É envelhecer com saúde. Legal.
Então, tem um conjunto de coisas que eu não sei ainda se eu vou fazer isso em vídeo. Eu não sei como é que nós vamos fazer, né? Tá. Um curso. Né? Legal. Mas eu quero começar... Eu não sou personal trainer, eu não sou nutricionista, eu não sou médico. Eu aprendi. Tá. Eu aprendi as coisas. Aprendeu na prática, né? Muita coisa. E deu certo comigo. Que ótimo. Então, se deu certo comigo, vai Claro. dar certo com você. Então, são várias coisas que a gente tem que juntar para chegar aos 70 anos fazendo aquilo que eu fazia quando tinha 30. Tá. Né? Que Ou legal. seja, bater um recorde, que é o percurso de Jundiaí a São Paulo, com um carro em 2 rodas, coisa que jamais um cara de 70 vai fazer. Que né? legal. Você quer fazer o percurso inteirinho, em 2 Quero fazer o rodas. mesmo percurso que eu fiz. Rapaz. E esse recorde é legal porque ninguém fez esse recorde em estrada. Tá. Né? Só eu. Então, eu vou quebrar o meu próprio recorde. Eu Muito vou fazer bom. isso, me superar, só que com 70 anos de idade. Que legal. Então, você imagina. E aí eu quero voltar a fazer esse recorde novamente Tá. aos 100. Olha, bora. Vamos fazer dar certo isso aí, hein? Então, mais 30 anos, Dá aos certo. 100 anos, nós vamos voltar a fazer esse recorde. Eu tenho alguns outros recordes que eu quero quebrar até os 100 Legal. anos, né? Você Muito vai bom. falar, pô, mas esse cara é muito prepotente, né? Eu vou achar que vai. Não, Mas eu acho que a vida é feita de desafios. é o meu tem objetivo. Eu quero tem que ajudar ter. você e fazer você acreditar que você pode chegar aos 100 anos bem, cara. Sim. Porque eu falo isso, não é eu estou chutando, não. É meio que eu tenho certeza que isso vai acontecer comigo. Tá trabalhando para Eu isso. estou trabalhando para isso. Cuidando do corpo, cuidando da saúde. Da mente, do corpo, o meu condicionamento físico. Ainda tem um problema de estresse, que mata muito, né? Claro. E esse mundo, da forma como ele está, é difícil. Eu tenho Sim. 4 filhos, Eita. né? Eu tenho 2 netas já, né? Olha. E dos 4 filhos, 3 meninas e 1 menino. Das 3 meninas, uma tem 4 anos de idade. Olha. Então, você imagina como é que é a minha cabeça. Né? Tenho filhos com 30, com 25, com 23 e tem uma com 4. Que legal. Então, imagina o estresse que você tem. Claro. Ter filhos, Preocupação, criar né? 4 filhos hoje no mundo, do jeito que está e toda a situação. Você criar do jeito certo não é fácil, não. Claro. Entendeu? Então, aí as netas também agora, né? As 2 pequenas, uma tem 10 meses, a outra nasceu lá nos Estados Unidos, Que legal. americaninha, então Olha só. tem 2 semanas, sei lá. Que bacana. E tudo isso traz estresse, né? Você tem que administrar Claro. todo esse negócio. Mas eu estou trabalhando muito minha cabeça para eu administrar, para o estresse que acontece na minha vida não me trazer problema, né? Então, Boa. estou aprendendo a lidar ainda com isso aos 70 anos. Você vê como é difícil lidar com o estresse. Então vamos combinar uma coisa. Você vai trabalhar tudo isso e vai voltar para contar pra gente E aqui. vou voltar. As portas Aos estão 100 anos, abertas. você quer não, ou não só 80? espera, não. Pouco não, antes. Pô. Vai melhorando, já vai voltando. Senão a gente vai contando capítulo a capítulo essa história. Conforme vai melhorando, a gente vai Contando passando. E a gente vai levantando as pessoas, né? Claro, isso é muito Para importante. buscar isso. Você, Claro. por exemplo, você tem 43. 43. Né? Eu acredito que depois desse papo aqui, você vai falar, pô, eu quero chegar a 70 bem assim. Com entendeu? certeza. Não, o total 120. Eu sempre falo isso para todo mundo, que eu Você quero vai ver no até 120. 120. Vou, essa é a Então, minha meta. eu também Mas chegar vou. bem a 70, chegar bem a 100. Porque todo Pô, mundo fala então, assim, 120 vai chegar ruim. Eu falo, não, quero Pode, chegar bem. então. Vamos lá. Eu quero chegar aos 100, então, fazer de novo esse recorde. Prepara aí que eu vou andar de volta em 2 rodas com 100 anos. Ou bora aqui andar, eu não sei nem sei se vai ter mais carro até lá, né? Acho que vai voar, vou vir voando. O negócio hoje tá carro evoluindo, né? voador, mas vou mudar o meio de guiar o carro Mas sempre vai ter com roda, sempre vai ter, né? Mesmo que voar. E aí ter o último filho aos 100 anos. Olha, Ai, que beleza. Aí maravilha, tudo, hein? aí. Deu tudo certo. Aí matou Carlos, queria tudo. te agradecer, viu, sua presença aqui. A gente está chegando ao final. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito, ter vindo aqui. Para mim, eu abri falando isso, é um prazer ter você aqui, porque, querendo ou não, eu era uma criança, um jovem, quando você estava ali no auge, aos domingos, passando, e
a gente não entende muito como a vida vai se decorrer depois e nem que vai ter essa oportunidade. Eu, através do programa aqui, tenho tido muitas oportunidades de encontrar aqui sentado pessoas as quais eu vi muito na televisão. Eu tenho aí vários episódios com vários artistas também, é bem interessante. E eu sou uma pessoa um pouco nostálgica para isso, eu gosto dessa questão mais raiz, mais antiga, né? O jovem hoje não liga muito, mas eu sou assim, eu falo, poxa, fez parte da minha história, fez parte da minha construção de vida, eu vi essas pessoas, né? Claro. E hoje eu poder conhecer, poder bater um papo, para mim é sensacional, então eu quero te agradecer, muito bom poder ter você aqui, é muito legal, é um prazer te conhecer pessoalmente. O prazer foi meu, agradeço muito a você pelo bate-papo, a você que ficou assistindo a gente aí, espero que deu uma levantada aí, né? Claro. Se tá com alguma dúvida, dá para vencer, dicas. vai depender de você, né? Claro. Eu falo que sempre, você plantou, vai colher. Com certeza. Se você plantar agora na sua mente, no seu coração, que você vai vencer e acabou, né? Com certeza. Então, convidar vocês para seguir a gente no Instagram. Isso, a gente vai colocar depois lá no Instagram de vocês. Piloto Carlos Cunha, tudo junto. Facinho, Piloto Você Carlos pode Cunha. seguir lá, no Pode Instagram, seguir. no YouTube, no Facebook. Que né? legal. Mas a gente está fazendo muita coisa para o Instagram, Tá. né, que é o objetivo da gente atingir as pessoas e levar, né? Tem um vídeo lá que bombou, deu acho que quase 600 mil visualizações, eu correndo. Olha só. Só eu correndo e falando, ó, dá para você fazer, eu já tive isso, tive aquilo e tal e tal. Você vê, você vai Que pensar, legal. 600 600 mil pessoas visualizaram aquilo Sim. e de repente começaram a correr e não corria. Então, Sim, você se acaba pelo menos, inspirando. um só passou a fazer, tá bom. Claro, Acho que quando você ajuda um, já tá bom demais, né? claro. Então, siga a gente lá. Obrigado pela sua paciência aí para ouvir a gente até agora. Um grande abraço. Obrigado, Carlos. Aqui, muito obrigado. E tomara que a gente tenha a oportunidade de andar de carro junto, viu? Eu gosto muito. A hora que você quiser, nós vamos lá andar em 2 rodas, então. Bora, a hora que você Vamos quiser. combinar, Pra vamos mim, combinar, vamos te convidar para um treino lá. Pode convidar. Carro é Você comigo. a gente já faz, grava com Eu você falo que lá. o meu sonho é passar medo, porque até hoje eu não passei medo. Então vamos lá, vamos andar um pouquinho em 2 rodas. Vamos. Ó, Ver filho se eu do consigo Galvão, andar um pouco mais de velocidade. O que você quiser. Filho do Galvão, o Popó, uma vez a gente Popozinho. tava, se eles tocaram, um amigo meu ganhou uma volta rápida com ele, aí eu tava junto, fui pra filmar, deu certo, eu também dei uma volta. E eu me lembro até hoje, cara, de estar no carro dele e tipo, sabe, ele naquela reta oposta, no máximo eu falava assim, dentro de mim tava assim, essa porcaria não anda, não? Isso aqui não, você não anda. Tanto que estourou a terceira marcha, chegou e falou, cara, estourou a terceira marcha. Eu falei, comigo é assim, cara, porque eu tô doido pra passar um medo no carro. E eu acho que desde criança eu fui estimulado muito, como eu vi que você foi. Então eu não tenho muito. Eu tô pra ver alguma coisa eu gosto. Comigo ali dentro não, ali eu fazia, né? Eu fazia no carro da Medley essas voltas rápidas, né? Quando eu andava de Stock Car. Aí proibiram a CBA proibiu, porque num dessas brincadeiras com o passageiro do lado, eu começo a disputar com o Jardim. E o Jardim também fazia. Eu começo a disputar com o Jardim e passo o Jardim me espreme, me joga para lá. E a gente tá fazendo uma volta rápida, e os dois disputando. Para. Bandeirada aí. Não pode. Como é que pode com gente dentro do carro, cara? Vocês não pode. Tomamos uma bronca, uma dura da mas brincando, exatamente com a pessoa do lado ali. Porque né? normalmente a pessoa tem muito medo, né? A maioria tem muito medo. Não grita, cara. Tem gente que entra em pânico ali. Quando você vai chegando, principalmente na Freia do Lago. Sim. Você vai frear lá dentro, né? Meu amigo. Pra quem não tá acostumado, é um pavor. Aí chega ali, os estoques de volta rápida ali, chega a 200 por hora ali, cara. E vai frear lá dentro. Mas é legal, vou mandar muito ainda. Só me convidar. Carro me convidou, andar de ponta cabeça, do que você quiser, a gente... Legal. Se for pra correr, então, é comigo. Vamos fazer coisa aí legal, dá pra gente... Vamos, a gente vai fazer alguns treinos pra fazer esse recorde em Interlagos, aí legal, porque aí dá pra gente andar bem lá. Eu tenho uma vontade, isso é um sonho que eu tenho de andar no Fórmula 1, eu tenho essa vontade. Mas aqui no Brasil eu sei que não tem, são só lá fora, acho que Itália, França, se eu não me engano, Dubai, lá consegue, aqui não consegue. Em Las Vegas você consegue. Las Vegas tem também? Legal. Você consegue. Eu morro de vontade de pilotar um Fórmula 1 e... Ele é bem travadinho, mas é bom, uma sensação boa. Deve dar pra... Qualquer Fórmula é uma sensação boa. É legal, acho que aqui tem também os Fórmulas mais... Tem os 3, Fórmula 3 aqui, é bom, né? Legal. Você consegue até fazer, é que você precisa ter a licença da CBA. Sim. Você precisaria fazer o curso para tirar a licença da CBA. Mas tem a Fórmula V aqui, dá até para correr.
Tá. que é para novatos e tal. Legal. Entendeu? Vamos, a gente vai conversar muito. Era o Wilson Fittipaldi. Ah, é? Mas o Wilson partiu, agora não tá. sei nem quem está cuidando mais. A gente vai conversar, vamos fazer muita coisa aí. Vamos sim. Acelerar junto. É isso, galera. Estamos chegando ao final de mais uma gravação do nosso querido podcast. Hoje nós recebemos aqui Carlos Cunha, piloto, empresário, apresentador, já fez muita coisa. Doido. Espero que vocês tenham gostado aí da história do Carlos, uma história maravilhosa, uma pessoa qual fez parte da minha infância, tá aqui contando a história dele. Fique ligado no canal, a todas as entrevistas. Espero que tenha inspirado a você que tá aí, né, a viver mais, a se desafiar. Não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações também. E até a próxima. Muito obrigado para todos vocês que estiveram até aqui. Nos vemos na próxima entrevista. Valeu, beijo, galera!